amigos da Soma, estamos aqui para mais um SomaCast. Hoje é o nosso 18º episódio, né, Everton? É isso mesmo, Rodrigo. Estamos aqui no 18º episódio e hoje estamos aqui com uma pessoa mais que especial, Maurício Cardoso Tonhá, mais conhecido como Maurição. Prazer receber você aqui, Maurício. Que alegria estar aqui, Everton. Que alegria, Rodrigo. Alegria os amigos que nos acompanham. Para mim é uma alegria muito grande. Não esquecendo, sou Maurição da Água Boa, sou Maurição da Estância Bahia. Nasci Maurição e vou morrer Maurição. Que alegria estar aqui com vocês. É isso mesmo, Rodrigo. E o Maurício é um ícone aí da pecuária, né? Mas para algumas pessoas que estão assistindo e não te conhecem, quem é o Maurício? Maurício é um baiano dos mais animados do Brasil, que há 62 anos atrás nasci em Santana dos Brejos, que vim para Brasília muito cedo, ainda jovem, com 15 anos, para terminar meu segundo grau e trabalhar. E sempre fui um homem entusiasmado, sempre fui uma pessoa muito disposta, sempre sonhei alto, sempre fiz tudo para realizar os meus sonhos. E ao longo da minha trajetória de vida, o que eu mais gosto é de plantar bons exemplos, trabalho, relacionamento, respeito. Estou aqui em Água Boa há 43 anos e para mim é uma alegria muito grande relembrar toda a minha trajetória desde a Bahia, de criança, de jovem, de Brasília, depois chegar aqui no Mato Grosso com 19 anos, em Água Boa com 20 anos, né? Só tenho que agradecer a Deus por tudo que Deus me proporcionou, principalmente por Deus ter me trazido aqui para o Mato Grosso, para Água Boa. Bom demais. Ué, e até queria fazer aqui uma observação, rapaz. Nós já fizemos aí 17 podcasts, esse é o 18º. Mas eu vou te falar, Maurição, isso aqui você não sabe não, isso aqui é especial. Quando a minha esposa passou no concurso do Mato Grosso, em 2016 ela foi transferida para cá. E eu morava lá em Minas, tirava leite, mexia com café, propriedade. Rapaz, você vai pro céu, hein? Tirador de leite não é fácil não, né? Aí, rapaz, o meu avô materno, seu Lélio Andrade Pinto, que é cunhado do Marcos Carvalho Dias, você conhece bastante. Marcos Carvalho Dias, querido, a Rita, um abraço grande para aquela turma, tá lá em Poços de Caldas. Isso, a Rita é irmã da minha avó Regina. Que legal. Aí, sempre que eu ia na casa deles, lá tinha 2 salas, né? Lá em Minas eles falam, tem a sala de jantar das visitas e tal, e outra salinha de TV. Minha avó tava sempre lá vendo as novelinhas dela e meu avô sempre na outra sala vendo os leilão. E sempre que eu chegava lá, ligado lá, leilão da Estância Bahia, foi aí que eu conheci a Estância Bahia. Eu falei, rapaz, mas os leilão no Mato Grosso é Estância Bahia, eu não entendi aquele lá direito, sabe? E aí, quando eu cheguei que eu não disse, a Gabi vai morar em Água Boa. Aí meu avô falou assim, ô Rodrigo, Água Boa é a cidade do Maurição, da Estância Bahia. Aí ele falou, rapaz, Rodrigo, você é novo. Eu já tô velho, mas se eu tivesse sua idade, eu ia lá acompanhar a Gabi. Eu largava esses trem aqui e ia pra lá, que você é um menino novo e tal. E as palavras dele, meu avô e minha avó, eu perdi eles na pandemia, né, Covid. E as palavras dele sempre ficaram no meu coração. E em 2018 eu tomei a decisão de vir aqui pra morar em Água Boa. E hoje eu tô aqui. E com certeza você faz parte disso aí da minha história, porque foram essas palavras do meu avô que me fizeram ter esse pensamento de falar, não, vamos lá pro Mato Grosso, vamos peitar o negócio, vamos desbravar. Já tô aqui mais de 6 anos, sou muito feliz aqui, gosto muito dessa terra. E você fala que você é o Maurição da Água Boa, mas pra fora o pessoal conhece a Água Boa do Maurição, viu? Só pra te falar aí, viu? Às vezes você não tá acostumado com isso. Então é uma honra te receber. Eu sou acostumado com o cara tudo, mas na hora que começou deu até uma palpitação no peito aqui, viu? A emoção de estar recebendo uma pessoa igual o Maurição, que faz a história de Água Boa. Onde a gente vai fala que é de Água Boa, a referência é sempre o Maurição. Então, parabéns aí por ser esse ícone aí da pecuária e da nossa cidade de Água Boa. Que bom, Rodrigo. Eu fico alegre e fico até emocionado com essas suas palavras e como é bom a gente poder ter construído uma história e contribuído com a construção da história da Água Boa do Mauricião. Porque gostei, né? Eu não vou falar, eu sou Mauricião de Água Boa, mas ouvir de você, de outra pessoa, não de mim, que é a Água Boa do Mauricião, também me orgulha bastante. E voltando aqui só rapidinho para me concluir quem é o Mauricião, além do que eu já falei, eu também sou pai do Guilherme, da Gabriela, da Giovana, certo? Casado com a dona Jane Tonhá, que é uma extraordinária esposa e uma parceira e principalmente sócia desde a construção dos primeiros passos. Avô da Luísa, sou avô do Maurício Neto, da Joana e da Giovana, e da Beatriz. Isso aqui faz sentido na vida, né? Além de ser pai, ser avô e ter construído uma história que tenho muito que fazer ainda, mas até aqui Deus foi muito bondoso comigo. Que alegria estar aqui com vocês e emocionado com o que você falou da história do seu avô e principalmente de ter contribuído, né, e ter ajudado a vocês tomarem essa decisão. Você e a Gabi, por isso que vocês estão se dando bem
e vão crescer muito nesse Vale do Araguaia, no Mato Grosso, no Brasil. Se Deus quiser. Ô, Maurício, então, já que nós estamos contando história, o Everton já deve conhecer bem, mas eu não sou daqui, eu escuto falar, picar, tudo assim. Água Boa tem uma era, igual nós temos aí, nós estamos na Semana Santa, antes e depois de Cristo, tem Água Boa antes e depois do Maurição também, né? Que diz que aqui era tudo estrada de terra, você asfaltou tudo. Eu queria que você contasse, principalmente para mim que não conheço a história de Água Boa, né? Eu mudei de vez para cá, final de 2018, 2019. Como é que foi? Você chegou aqui com 20 anos, que ano que era? Você passou por banco, né? Trabalhou no Banco do Brasil e depois começou com os leilões. Conta um pouco dessa história aí do Maurição que chegou aqui com 20 anos até ser o Maurição prefeito, Maurição da Estância Bahia. Como é que foi isso aí? Eu vou voltar um pouquinho para Brasília, para as feiras. Durante o tempo que fiquei em Brasília, eu fui feirante. Eu era vendedor ambulante nas feiras de Brasília. Eu estudava à noite, trabalhava durante toda a semana, inclusive nos finais de semana, vendendo embalagens. Saquinho de papel, de plástico, bobina de papel, produtos, redinha de verduras, guardanapos, copinho de plástico, nas feiras de Brasília. Então, eu tinha um tio que tinha uma distribuidora e eu era vendedor ambulante nas feiras de Brasília. Eu tentei ser engenheiro civil, por isso que eu gosto muito de construir, por isso que Deus me deu essa bênção, e não consegui passar na UNB, no vestibular de engenharia civil. Prestei 2 vezes, Deus foi bondoso comigo, não me deixou passar. Deus não queria, não tinha. Aí eu resolvi estudar para me preparar para concurso, porque o sonho naquela oportunidade era voltar para a Bahia, e uma chance que eu tinha era trabalhando no Banco do Brasil. Só que não deu certo voltar para a Bahia no Banco do Brasil. Primeiro surgiu um concurso da Caixa Econômica Federal, em março de 82, fiz o concurso em Barra do Garças. Meados de 82, eu me mudei definitivamente para Barra do Garças, trabalhando na Caixa Econômica Federal. Assim que cheguei em Barra do Garças, em 82, teve um concurso do Banco do Brasil. Eu estava abrindo as agências aqui de Água Boa, Canarana, Chavantina. Eu prestei o concurso do Banco do Brasil em Barra do Garças e fui nomeado para trabalhar em Água Boa. Então, cheguei em Barra do Garças com 19 anos e vim para Água Boa no dia 25 de novembro de 82. Eu cheguei em Água Boa com 20 anos para trabalhar no Banco do Brasil, onde permaneci até 1991, ou seja, eu fiquei 9 anos e meio no Banco do Brasil, um pouco mais de 9 anos. Nesse período, ajudei a fundar o ABB, participei de sindicato rural, da Associação Atlética Água Boa, em todos os movimentos de Água Boa, fui vereador ainda no Banco do Brasil, fui presidente da Câmara. Felizmente, foi uma experiência que me ajudou muito, construiu muito, principalmente a forma que eu sempre lidei e que entendi a participação que devia ter na sociedade. Nesse tempo do Banco Brasil, já buscava alternativas para que eu não me tornasse eternamente um funcionário público, com todo o respeito que tem, mas não era o meu perfil e não é o meu perfil, certo? Eu, dentro ainda do Banco Brasil, já tinha um pouco de pecuária, já fazia um pouco de agricultura, já tinha comprado alguns hectares aqui onde nasceu a Estância Bahia, que aqui em frente hoje aqui em frente ao Rancho 17, vizinho do meu amigo Ailson Arantes. Ali comprei a primeira propriedadezinha pequena. Aí, em 91, resolvendo sair do Banco Brasil, veio a questão dos leilões que estavam aflorando no todo o Centro-Oeste. Aí eu fundei a Estância Bahia Leilões. Um negócio muito pequeno, que nós não imaginávamos que pudesse chegar nos níveis que chegaram. E num recinto arrendado da UDR ali hoje, entre o Jockey e o CTG, certo? Nós, durante 2 anos e meio, nós atuamos ali, trabalhamos ali. E foi uma bênção para mim esse início de trajetória. Depois disso, sempre envolvido nas causas da sociedade, as coisas foram encaminhando, foram andando, e em 2004 me tornei prefeito. Quando me tornei prefeito, eu falava para as pessoas, nós precisamos acreditar mais naquilo que nós temos. E a forma que a gente tem, Rodrigo e Everton, de transformar a vida é quando você acredita. Não existe possibilidade de ninguém dar certo na vida se não acreditar no que está fazendo. Porra, se você não acreditar em você, você está morto, cara. Se você não acreditar na empresa que você trabalha, na Soma, sai dela e vai para frente. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. Muito pelo contrário. Você é que tem que acreditar. Agora, porra, tem que ter fé em Deus, tem que acordar cedo, você tem que dar a sua contribuição. E foi assim minha vida toda, desde o Banco Brasil, desde os primeiros dias que eu cheguei em Água Boa. E quando saí, entendi que a minha contribuição que eu devia dar era muito maior do que até então que eu já tinha feito. Me propus, já depois de ter a experiência de vereador,
presidente da Câmara e tal, fiquei um tempo fora da política. A política não é coisa para criança, nem para gente mole, não que eu seja mole, mas de vez em quando fala, pô, deixa os outros tocarem para ver. Então, sempre tive coragem. E em 2004, quando me tornei prefeito, com o querido Luiz Schuster, um grande abraço, Schuster, muito obrigado por tudo, você foi o cara, e você não é o cara, como vice, o Schuster me dava uma segurança muito grande para mim evoluir, para me atacar no sentido figurado da palavra, atacar com ousadia, com coragem, com protagonismo, chamando as pessoas. E a coisa mais importante na construção da nossa história por Água Boa, além do leilão, na prefeitura fala assim, eu acredito em Água Boa, eu acredito na força do trabalho e nós vamos mostrar para aqueles que não acreditam que aqui é o melhor lugar do mundo. E de uma forma ou de outra, que é o melhor lugar do mundo mesmo, para aqueles que escolhem que Deus traz para cá. Se você vem para cá e não acredita nisso, não fica aqui, pô. Então, naquele momento, como prefeito, começa das atitudes dos grandes amigos que nos ajudaram. Os grandes não, todo mundo ajudou. Quem tentava, de alguma forma, desacreditar era atropelado no sentido, porque o progresso vinha e as atitudes que nós tivemos de... Primeiro é falar, isso aqui é nosso, gente, vamos cuidar, cuida de sua casa, cuida de sua porta, cuida de sua calçada, cuida da limpeza, me ajude o município, faça a sua parte, porque nós vamos fazer a nossa. Porque jamais alguém vai fazer a parte dela se você não fizer a sua. Impossível. Só que nós dávamos o exemplo como gestores, como pessoas corajosas, trazendo não só empreendedores, mas trazendo a sociedade num primeiro momento para entender que Água Boa era extraordinária, apesar de estar cheia de erosão, acabada, liquidada, não tinha estrada, não tinha ponte, a cidade realmente uma tristeza no sentido figurado naquele momento da falta de zelo, da falta de administração, da falta de compromisso de quem estava até então, e nós conseguimos transformar a cabeça das pessoas. Nós conseguimos mostrar para as pessoas que é possível, apesar das dificuldades, é sempre possível. E foi possível, quando falamos, vamos asfaltar 100%. Não, asfaltamos 110, porque quando nós saímos, deixamos quase 400 lotes ali no setor universitário, né, ainda para ser construídas as casas. Então, tinha mais de 100% da cidade asfaltada. E eram lotes do município para atender população de baixa renda, de casas de conjuntos. Teve muitas casas lá que foram totalmente sem aporte ou sem custos para as pessoas, porque eram realmente pessoas que necessitavam, e também lotes foram vendidos preço subsidiado, casas que foram feitas com os mais diversos programas habitacionais, entre os quais, inclusive, no próprio mandato subsequente, né? Então, foi uma experiência extraordinária, Rodrigo Herto, que eu vivi como prefeito, e eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade. Então, eu sou o Mauricião de Água Boa do Mauricião, para mim está tudo certo. Ouvindo a história de quem fez a história, hein, para mim foi muita novidade, muita história boa, gostei de ver. É isso mesmo, Rodrigo. Um pouco dessa vivência da política eu acompanhei, né? Eu tenho desde 2010 que eu estou em Água Boa, então passei pelo coisa. E realmente eu era de Canarana, via diferença antes e depois que o Maurício tocou a prefeitura. Eu sempre fui eleitor do Maurício, até hoje. Tamo junto, é um prazer mesmo ouvir essa história. E Maurício, agora vamos falar um pouquinho mais de business, né? Quando você começou o leilão, que você chegou a entrar no Guinness Books com um dos maiores leilões do mundo, né? Talvez me corrija se eu estiver errado. Mas quando começou o primeiro e o segundo, como é que foi? Era terça e quinta? Era que volume de gado que tinha? Esse gado com certeza era presencial, que não tinha o leilão online, né? Como é que foi do início? E principalmente... como um baiano chega numa região totalmente sulista e consegue a confiança do cara colocar gado no leilão? Como que aconteceu isso? Para começar, eu cheguei aqui, eu fui para o CTG também, né? Eu falei que já que não tinha centro de tradições baianas, eu falei, vou entrar no CTG, vou me aclimatar e de uma certa forma eu tenho um carinho muito grande pelos gaúchos mesmo, de coração, porque eu tenho respeito e principalmente gratidão pela acolhida, mas por tudo que eles fizeram pelo Mato Grosso e pelo Brasil. A gauchada é de tirar o chapéu, certo? Eu até melhorei o sangue dos gaúchos, né? Casei com a gaúcha, então já tem baiano meio sangue, melhorou bem, né? Mas de qualquer forma, os que são puros são bons também, né? Brincadeira à parte, né? Com carinho. Mas foi o seguinte, eu estava no Banco Brasil e com vontade realmente de prosperar e principalmente de empreender, vendo que não era o meu perfil ser funcionário público. Eu resolvi montar o leilão, mas na época tinham 24 leilões na região. Barra do Garça tinha 4 ou 5 leilões, tinha
leilão na Pindaíba, leilão no Vale do Sonho, leilão no Sindicato, leilão no Clube do Laço, leilão lá também do Mineirão, tinha vários leilões, Chavantina tinha 2 leilões, Campinápolis tinha leilão, Canarana tinha um na Serra Dourada, da família Secato, outro da Casa Nelore, certo? E Ribeirão Cascaleira tinha o seu Adélio e Adário, lá na Vila Rica tinha leilão. Então, a gente começou um leilão pequeno, os leilões eram mensal no primeiro ano, certo? O primeiro leilão deu 241 animais, certo? Mensal. O primeiro ano nós vendemos em torno de 2.000 animais, não tenho nesse número preciso, mas teve um leilão de 150 cabeças, 200 cabeças, parece que era um sonho, um leilão de 241 animais, poxa vida, no dia 21 de abril de 1991, certo? Hoje, que dia 19 nós estamos gravando, hein? Depois de amanhã a gente completa, então, esses 34 anos de Estância Bahia. Depois as coisas andaram, no segundo ano foram leilões quinzenais, no terceiro ano passamos para leilão semanal, ainda no início do terceiro ano, ainda no recinto de leilões, que era da UDR, do meu querido, o terreno é do meu querido amigo saudoso Eduardo Bonini, um cara que foi extraordinário para a Água Boa. A família Bonini tem uma contribuição na colonização da Água Boa fantástica, certo? O Ailson Arantes era o presidente da UDR. O Ailson falou: Mauricião, está aí o parque que nós fizemos para fazer alguns leilões na época da Constituinte, 88, você pode usar. Nós temos umas contas aí na cidade para pagar quando construiu, você pode fazer isso. Se você tiver condição, paga as contas, e realmente nós pagamos algumas contas, recompomos o parque, começamos a fazer os leilões, melhoramos os leilões, fomos mensal, quinzenal, semanal. E em 1993, tem um dos fatos mais importantes da história da Estância Bahia. Foi quando, e nós éramos a menor empresa de leilão, de um baiano, você falou bem. Certo? Não era muita gauchada, não. Os goianos, mineiros, a turma mais da pecuária que tocava os leilões. E a gente, pequena, era a menor empresa leiloeira praticamente, foi a última a nascer dentro desse universo de leiloeiras. E nós começamos aqui com muita dificuldade. Em 93 teve um golpe de uma compradora de gado que deu um prejuízo grande na região, mais de 3.000 animais, praticamente em todas as leiloeiras, dentre as quais na Estância Bahia. E a Estância Bahia foi a única leiloeira que pagou para os vendedores, certo? Pessoas queridas, saudosas, que já partiram na época, falavam: eu vou pagar, viu, Efton? Eu vou pagar, viu, Rodrigo? Eu não tenho dinheiro para pagar vocês. Na época, 640 animais. Nós, com muita coragem, fomos para Araçatuba, resgatamos parte dos animais que haviam sido comprados e não honrados, mas a metade nós não conseguimos resgatar. E com isso nós ficamos devendo para os nossos vendedores. Apesar de que naquela época a Estância Bahia não dava garantia. Aí, em 93 não se falava nessa garantia, mas nós resolvemos, eu e a Jane. E na época era um negócio assim, de falar que era muito maior do que o que nós lucrávamos aí em 2 anos. Né? Eu falei: a gente vai pagar, nem que a gente demora 2 anos trabalhando sem ver nenhum resultado, tirando só para sobreviver, nós não vamos pagar. E pagamos. E aconteceu o verdadeiro milagre. É o milagre de quem faz bem feito. Na semana seguinte a gente já vendia ali por semana em torno de 300 animais, 250, 300 animais toda semana. Na segunda semana nós já vendemos 500, na terceira semana 600. Um mês depois, a gente já estava ampliando os currais de leilão, na época era 22 ou 23 currais. Um mês depois já estávamos puxando mais currais lá, correndo, como eu sempre fiz as coisas, para aumentar a capacidade de suportar os animais no leilão. Então, 2 meses depois, nós já tínhamos pago uma conta que seria paga em 2 anos. 3 meses depois, um milagre, um verdadeiro milagre. Nós já compramos o senhor Francisco Faria de Souza, saudoso, que foi um dos primeiros sulistas que chegaram em Água Boa. Compramos a área onde hoje é a Estância Bahia, que era lá longe. Compramos 150 hectares dele. Me lembro até hoje, por $100 o hectare. Era uma terra fraca, cheia de erosão. E ali começamos a construir a Estância Bahia, que hoje todos vocês conhecem e que nós nos orgulhamos muito dessa trajetória. Mas foi a partir de um golpe que nós conseguimos prosperar. E desde então, cada vez que alguém dá um golpe na gente, nós já tomamos vários problemas. Tal, é só fortalecendo. Aqui é o seguinte: bateu, fortalece, aguenta roxo, a gente tem experiência de vida, sabe passar por tempestade, já sobreviveu a muitas e muitas intempéries, e o que nos faz realmente essa referência é exatamente por conta dessa vontade que nós temos de fazer bem feito
e a disposição que nós temos, inclusive, de corrigir os equívocos que nós cometemos. Quem é que não erra? Nós erramos muitas vezes, mas o mais importante é você ter a humildade de reconhecer os seus erros e buscar o caminho certo. E aí sempre Deus prospera, Deus dá condição para aqueles que fazem o correto. Rodrigo, mas você vê a história, né? Começando com 240 cabeças, entrou no Guinness com quantas cabeças, Maurício? Em 2011, nós vendemos 40.200 animais, próximo de 40.200. E em 2012, nós vendemos 40.941 animais em 7 horas e meia, sendo este, como o anterior, já tinha sido também o maior leilão, já tinha alguns anos que nós viemos batendo o próprio recorde. Então, o maior leilão de recintos que se tem notícia no mundo. Foi o leilão 10.012 da Estância Bahia, com 40.941 animais no recinto. Isso que é quase inimaginável fazer aquilo que eu não tenho mais coragem. Naquele tempo eu era louco, hoje eu sou já mais experiente um pouco e não tenho coragem de fazer tanta loucura. Rodrigo, você vê, né? Saiu de 240 para 40 mil. Maurício, a pergunta que eu faço. Leiloar 240 e leiloar 40 mil. A essência é a mesma, né, Maurício? A essência é a mesma. O mais difícil foi os 241, porque eu não sabia o que estava fazendo. Eu só tinha vontade. Com 40.941 já tinha experiência. Já tinha 22 anos de leilão. Mas ainda foi um desafio que até hoje dá frio na barriga, quando eu penso que tive a coragem, que Deus foi bondoso, que Deus fez com que tudo desse certo. Aí teve extraordinários, vou lembrar de dois, o César e o Joel, dois gigantes, né, que ajudaram a gente a construir a Estância Bahia. Eu tenho uma gratidão, Joel Ambrósio, grande figura, Joelão. Um abraço, Joel, um abraço para o César, né, dois que ajudaram muita gente, a Jane sempre. Os meninos já vinham aparecendo e já começando a ajudar a gente também. Então são histórias extraordinárias que nos faz remeter tudo que a gente fez, mas principalmente com muita gratidão a Deus, e a todos aqueles que acreditaram no nosso trabalho. Essa história que o Maurício contou do golpe eu também não conhecia, né? E como você disse, isso é bíblico, né, Maurício? Dê honra a quem tem honra. Você honrou lá aqueles clientes lá que confiaram em colocar o gado no seu leilão e Deus te honrou aí, aumentando aí o número de animais, você conseguisse honrar esse compromisso bem antes, né? Então tá explicado, né? Porque não é qualquer empresa, não é qualquer leiloeira que pode falar que tem 34 anos de história aí, não sei se é o mesmo CNPJ, o mesmo nome, Maurição sempre à frente aí, então isso já tá explicado do sucesso. Nesses 34 anos de leilão, tem outra história assim como essa que você contou em 93, aí uns casos marcantes, às vezes algum momento que pensou em desanimar, ou então algum momento que a pecuária estava muito ruim, os clientes estavam desanimados, que você foi lá, que eu vejo que você coloca mesmo, você é um verdadeiro líder, né? Coloca motivação na alma das pessoas. Tem alguma história aí que você lembra, tipo assim, não é hora de fazer leilão de touro, não, pode ir que vai vender, eu garanto. Tem alguma história que vem na cabeça? Eu vou contar umas 3 historiazinhas rápidas. Fica bom. Ainda no parque da UDR, e na época a inflação, não sei, vocês não tinham nascido, era 84% ao mês, 60%, 70%, era coisa de louco, ninguém sabia de nada, nego tinha overmarket, overnight, você aplicava um dia de manhã e tirava à tarde, olha que loucura. E aí o gado começava a subir, quando começa o boi subir, o mercado retrai o mercado de venda. E a gente com o leilão marcado, na época, a gente cobrava entrada do leilão, porque nós não tínhamos capacidade financeira de pagar a bebida nem dar um espetinho para as pessoas, porque o leilão é muito pequeno, se desse lá 200 pessoas, o lucro é tudo em espetinho e numa cerveja, então a gente cobrava. E um belo dia, um mercado muito, muito nervoso, deu só uma carga de bezerro no leilão. Deu 31 bezerros, mas era tudo tucura, os leiteiros, que era coisa que não tinha muita tradição. Aí eu falei, gente, o que é que faz? Você acha que alguém vai entrar no leilão hoje, pagar uma entrada para ver um lote de 31? Aí eu falei, o que fazer? Eu fiz minhas orações, eu falei, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer 31 lotes. E tucuri, abre a porta do leilão. E pode descer o uísque e vamos pagar o churrasco. Porque, na verdade, quando o trem está danado, você não pode desanimar. De novo, não desanimamos. E aquele dia fiz um leilão festivo, que com certeza não deu resultado, mas foi um marco, porque naquele dia eu falei, Mauricião, se vira, trabalha mais, fica mais esperto, mais atento. Vem tempestade por aí. Quando tiver tempestade, você tem que estar preparado. Então, inclusive, isso foi antes do golpe, esse leilão. E o vendedor dos 31 bezerros, querido Sebastião Eterno Ferreira,
um cara que foi parte do nosso início aqui, Sebastião. Nunca mais soube notícia dele, espero que esteja bem onde estiver. Mas, de qualquer forma, uma história marcante. Outras histórias marcantes. Saímos daqui, levamos aí, tinha uma dificuldade para vender touros, fomos para Altamira, no Pará. Não tinha asfalto, não tinha estrada, uma dificuldade, era 4 ou 5 dias para levar os touros. Fizemos o leilão, a propaganda, combinamos lá com o pessoal do sindicato, onde fazer o leilão, e levamos 100 e tantos touros de alguns criadores, principalmente do Carlito Guimarães, e aí começou a chover. Os touros chegaram, mas não tinha estrada para a gente ir, nem para levar o canal, para fazer transmissão, para tudo. Tivemos que alugar um avião, Caravan, certo? Para levar os equipamentos de transmissão da televisão. Fomos com todo o sacrifício. Fizemos lá um leilão extraordinário. Que maravilha, que leilão bom, vendeu tudo. Só que não recebeu nada. Golpe. Nossa. Perdemos a venda dos touros. Prejuízo aí hoje, sei lá, de uns 300, 400 mil reais talvez. Mas na época era dinheiro demais, porque a gente não tinha essa... Hoje a gente tem um pouco já de capacidade financeira, tem um planejamento, tem uma reserva. E na época foi um golpe duro, mas Carlito, um grande companheiro, suportou junto com a gente. Mas foi uma história também, assim, lá para longe para apanhar. Eu falei, olha, apanhar longe de casa é ruim demais, eu vou apanhar dentro de casa quietinho. Então foi uma experiência extraordinária. E uma outra foi quando... tem história do mega leilão, tem história de 1000 touros, né? Mas ninguém faz. Eu falei, então vamos fazer para ver. Aí fizemos os leilões de 1000 touros da Grendene, 1000 touros com Vidinho de Brito, a própria história do mega leilão, quando com 10 anos a gente resolveu fazê-lo. Então, são experiências extraordinárias que nós tivemos a oportunidade, que Deus nos deu a bênção de viver, de todas elas nos deixarem cicatrizes, feridas que nós nunca vamos esquecer, porque são elas que efetivamente nos fazem lembrar. Não se esqueça das porradas que você leva, porque elas que te farão maior. Quem bate, esquece. Quem apanha, não pode esquecer. É isso aí, que poder, que resiliência, né? Isso aí que eu chamo no poder de resiliência. Se você quer ficar forte, você tem que apanhar também para aprender a revidar. Vamos lá. É isso mesmo, Rodrigo. E Maurício, pensando agora no formato que mudou um pouco os leilões, né? A gente saía de um leilão presencial, onde não sabia dessa parte, que chegou a cobrar até ingresso para poder entrar, mas saímos do leilão presencial e fomos pro online. Como foi essa mudança dentro da Estância Bahia? Porque eu vejo muito tradicionalismo na compra de gado. Até na negociação, você liga num frigorífico, você vende 1.000, 2.000 cabeças, não vem um contrato, não vem nada, talvez venha fora uma ligação. E esse tradicionalismo na compra do gado, como que ele foi para online? Como é que foi? Na verdade, as coisas vão acontecendo gradativamente. Não foi uma coisa agora terminou, um vai começar o outro, não. Desde 1996, foi o primeiro ano que nós filmamos os primeiros animais, certo? E diga-se de passagem, os leilões online ficaram fortalecidos, consolidados na pandemia. Então, você pega aqui, 96 para 2020, são 24 anos depois. Então, nós passamos 24 anos fazendo, de alguma forma, sem saber o que estávamos fazendo, filmava sem nenhum profissionalismo, com câmera mal posicionada, com o gado de qualquer jeito, sem os lotes, sem marcar, sem pesar, sabe, sem preocupação com o cenário, sem preocupação com a velocidade dos animais. Eu não tinha o menor profissionalismo e não sabíamos como fazer, e ninguém sabia como fazer, né? Nós não sabíamos, mas já estávamos, não só aqui, mas outras empresas, outros profissionais também tentando, e foi um longo aprendizado. Os megas leilões, por exemplo, veio acontecer ele virtual em 2018. Fruto aí da ruptura, da dificuldade para nós realizarmos eventos, inclusive com embargo, né, pelo Ministério Público, Meio Ambiente, criando dificuldades, porque a estrutura realmente não tinha como, não tem impacto, um volume tão grande de animais. E a partir dali nós fomos obrigados a fazer os leilões virtual, mas aí já com muito mais profissionalismo. Os animais filmados dentro de um padrão de filmagem, de um padrão de apresentação, de um padrão de identificação, de um padrão de pesagem, com preocupações de todos os níveis. Então, foi uma longa trajetória que fez com que isso acontecesse. Mas nós, de uma certa forma, fomos beneficiados quando da mudança de formato dos leilões aqui em Água Boa. Nós fomos obrigados a começar a filmar os animais, e isso nos preparou melhor do que outras empresas.
Quando veio a pandemia, que obrigatoriamente todos tinham que ficar em casa, e algumas empresas ainda levavam gado sem ninguém para um recinto, para fazer o gado sofrer, nós já estávamos, de uma certa forma, adiantados nos processos, no profissionalismo, na equipe, no trabalho, no planejamento, e aí as coisas foram acontecendo naturalmente, e foi uma grande revolução, e uma grande evolução, e uma grande revolução que contribui de forma muito forte com a sustentabilidade ambiental, quando você não tem caminhão trazendo, caminhão levando de volta para, às vezes, na mesma fazenda, quando não tem todo o manejo inadequado dos animais, animal não foi feito para estar em recinto, animal não foi feito para estar em pista de apresentação, animal foi feito para ganhar peso, foi para produzir um bezerro, foi para produzir carne, e isso tudo nós fomos, de uma forma ou de outra, privilegiados por Deus de estarmos na frente. Veio a pandemia e a coisa virou uma beleza. Tanto é que até 2019 a gente fazia por volta de 100, 120 leilões por ano, com uma profunda, um tamanho de uma dificuldade, porque tinha que locomover, fazia um leilão em Alta Floresta, fazia um outro em Gurupi no outro dia, de vez em quando fazia Alta Floresta, outro em Cuiabá, quantas vezes de Cuiabá já ia no outro dia para São Paulo, e toda a equipe, e uma verdadeira loucura, quantas vezes viajando a noite inteira, com vários e vários veículos, de micro-ônibus, de avião, tempestade, quanto risco de vida nós corremos para nos estabelecermos e para nos consolidarmos. Quando veio o virtual, isso tudo passou a fazer parte do passado. Hoje a gente faz por volta de 300 leilões por ano. Nós não queremos fazer muito mais leilão, podemos até fazer um pouco mais, mas é um número significativo de leilões, e a grande maioria deles dentro do estúdio. Hoje nós temos 2 leilões, amanhã, se não me falha a memória, tem 3 leilões. Semana que vem nós temos leilão quinta-feira em Campo Grande, sexta-feira em Mineiro, sábado temos o mega leilão, domingos temos leilão no Tocantins, domingo à tarde temos leilão lá em Campo Novo, Parecis, ou seja, todos esses no estúdio. Com exceção de Mineiros, que vai ser presencial lá na Comiva, né, com o pessoal lá da Feinagro, que vai ser uma grande feira, e a Estância Bahia estará lá. Então, mudou de forma muito forte, significativa, e mudou para muito melhor. Bem-estar animal, questão do ESG, os funcionários, a questão da segurança, a questão da economicidade, razoabilidade, principalmente para quem produz. Para quem produz o animal, fica muito mais à vontade quando você filma os seus animais, eles continuam na tua propriedade. Depois de vender, você já sabe para quem vendeu, o preço que vendeu, a condição da venda. É uma extraordinária mudança no nosso negócio. Eu agradeço muito a Deus por isso. É isso mesmo, né, Rodrigo? A tecnologia veio a favor da pecuária, né? E isso facilita muito a compra, a venda, né? E tem tudo isso que o Maurício falou de questão de meio ambiente, questão de sustentabilidade, né? É muito importante. Porque esse tanto de leilão que tem aí ao mesmo tempo, eu tenho pra mim que o Maurição tem uns 2, 3 clones deles esparramados aí pelo Brasil, viu? Ele tá aqui com a gente, deve ter outro lá em Cuiabá. Esses dias eu fui lá na Show Safra, lá o parceiro tava no stand lá conversando coisa, quando de repente já vi foto dele lá em Campo Grande, falei, o homem tá em todo lugar. Mas teve gente que ficou triste, viu, Maurício, com essa questão aí dos leilões online, porque o Everton falou que quando tinha os leilão, ele nem almoçava, nem tomava café. Ele ia lá só para comer espetinho, tomar cerveja lá quando a leiloeira. Então essa turma aí ficou triste com os leilão online, viu? Até ele contou a história lá dos 31 lotes do Cura, eu tenho certeza que o último lote já saiu bem mais caro do que o primeiro bezerrinho que entrou lá. Com certeza. A turma estava mais animada, né? A turma já estava mais ter liberado a portaria fez diferença naquele dia. E nesses 34 anos de leilões, esses leilões aí que a turma toma isso, já viu uns negócios doidos aí de comprar um boi que valia 10 por 100 mil, um trem assim, já teve muita coisa dessa, não? Teve de tudo, já teve de tudo. Nós já fizemos mais de 10 mil leilões. 10 mil leilões. Uma média de um leilão por outro, em torno de 40 lotes, 50 lotes. Eu tenho que pegar até uma calculadora. Então você bota aí a quantidade de lotes que nós já comercializamos, a quantidade de eventos que nós já teve de tudo. Já teve tiro, já teve briga, já teve confusão, já teve gente que comprou e depois negou, já teve gente que comprou não tinha crédito para pagar, já teve pessoas que pagou um pouco mais caro, no outro dia arrependeu e deu choque. Então teve tudo que você pode imaginar nesses 34 anos, nesses mais de 10 mil leilões realizados, mais de 10 milhões de cabeças comercializadas. Então teve de tudo neste período. E é muito bom ter passado por tudo isso, tá? Sobreviver a tudo isso e nos deixar um grande aprendizado.
Eu não sei se você sabe, eu sou fã de leilão, assim, mas lá na minha região Minas, eu é apaixonado com os leilão de gado leiteiro, né? Dos girolanos, lá, região de bacia leiteira. E a minha paixão desde que eu, de menino, era ir pros leilão junto com meu pai e tal. E meu pai tomava uma, ele ficava corajoso ainda mais quando era televisionado lá, que punha a câmera lá da Terra Viva, canal rural, era só mandando lá. Mas uma coisa você me falou, ó, a gente compra bêbado, mas paga ação, viu? Então compra só que você dá conta de pagar, era desse jeito. É isso mesmo, Rodrigo. É muita história, né, Maurício? E vamos falar um pouquinho mais do mega leilão que estamos perto aí. Esse ano tem um diferencial, voltamos com um pouco presencial, é isso mesmo, Maurício? Isso mesmo, nós vamos estar agora no próximo sábado, né, sábado dia 26, né, nós teremos o leilão aqui em Água Boa, o mega leilão 10.025, que vamos estar o público presente com todos os animais filmados. Então eu diria que é o modelo ideal para aqueles que querem fazer a confraternização, o encontro, e a gente está fazendo para comemorar os 25 anos. Talvez a gente faça isso a cada 5 anos, não sei ainda. Deus sabe muito bem o que vai conduzir a gente, mas esse ano nós vamos nos reunir e comemorar os 25 anos de Mega Leilão, os 34 anos de Estância Bahia. Então eu quero aqui aproveitar e convidar os amigos de Água Boa, da região, os pecuaristas, né, os profissionais da pecuária que estejam lá conosco. Para nós vai ser uma alegria muito grande. Vai ser o momento de encontrarmos. O último evento que nós fizemos aqui foi 2017, 18, acho que foi 18. O último evento que nós fizemos presencial, já com os animais filmados. Então vai ser novamente repetir aquilo que a gente já fez. Eu estou muito ansioso e muito alegre, que eu tenho certeza que encontrarei muitos de vocês que estão nos acompanhando, para dar um abraço, para matar saudades, né? Falar um pouco da vida, e naturalmente que ali a gente vê, relembra das pessoas, curte e principalmente transmite o nosso entusiasmo com o Brasil, com a pecuária, com o Mato Grosso, com o agro, com a agricultura, com a pecuária, com o trabalho, né? Com as histórias que nós, naturalmente, quando vemos as pessoas, não tem como não contar a história de tantos amigos que nós encontraremos aí. Então, todos são convidados para estar conosco, o pessoal da pecuária. Coisa boa. É isso mesmo, Rodrigo, faz o convite aí, você que é o bom para fazer o convite. Não, mas se o Rodrigo chega lá e tomar umas e quiser comprar, ele pode comprar. Pode ele comprar. vai ter que pagar. Eu não sei se vai passar meu cadastro lá. Então, amigo pecuarista de Água Boa e região todo o Vale do Araguaia, dia 26, você é convidado da Estância Bahia, convidado do Maurição para estar presente aqui no recinto de leilões para prestigiar esse que é o 25º Mega Leilão da Estância Bahia. Vamos lá, vamos marcar presença, vamos ver os amigos aí, vamos estar junto e comprar bastante lote aí, ó, que a tendência é de alta, moçada. Isso aí. É isso mesmo, depois de uma chamada dessa do Rodrigo. Falando um pouquinho agora, o Rodrigo acabou de comentar sobre mercado, Maurício. O mercado da pecuária, eu gosto bastante de números. Eu lembro que quando se vendia fazenda, antigamente, se vendia arroba de gado porque ela era muito estável. Não tinha uma valorização, uma desvalorização tão grande. Como que a Estância Bahia e os próprios pecuaristas estão conseguindo se encaixar nesse mercado? Porque a gente dorme com o dia arroba tá 180, 170 e daqui 3 meses vai para 250 e volta. Esse brief que tem do preço de gado tá mudando muito. E como que a Estância Bahia e os pecuaristas estão vivendo isso daí? A soja é assim, o milho é assim, o algodão é assim. No mercado, infelizmente, também está assim, só sobe. No mercado só não baixa, né? No mercado você não vê nada baixando, mas o mercado é o mercado. Ele é soberano, ele vai sempre mandar na gente. E principalmente neste momento que nós temos de globalização. Antigamente, quando nós começamos a fazer leilão, as informações demoravam para chegar. Elas demoravam. Vai faltar gado, vai faltar até faltar. Hoje, gente, de manhã, o Trump dá uma trampada lá no Xi Jinping lá, né? O mundo inteiro já vira uma loucura. Aí o dólar sobe, o dólar cai, o boi sobe, o boi cai, vira aquela loucura, um desespero, todo mundo vende, todo mundo compra. Então hoje nós vivemos na era da informação. Então o que é que eu falo para o meu amigo pecuarista, para o meu amigo produtor rural? Fique ligado, fique atento, se informe, ouça os profissionais, não fique no eu acho, porque eu acho. Você acha porque você quer ou porque você baseou-se em informações concretas, confiáveis de mercado para você tomar as suas decisões? O mercado vai ficar cada dia mais chato, vai ficar cada dia mais profissional.
E aquele que não se preparar vai desaparecer. Como muitos desapareceram. Quanta gente desapareceu ao longo dessa nossa trajetória. Eu não quero que você desapareça, eu quero que você esteja aqui fortalecido. Então nós temos que nos prevenir de mercado, ficar atento nas tendências. Nós não podemos esquecer que o dólar influencia muito nas exportações. Nosso maior consumo é o mercado interno, mas o mercado interno não aguenta pagar um preço muito alto em nada. Se não tiver uma exportação, hoje o Brasil, extraordinário agronegócio brasileiro, extraordinário pecuarista, agricultor, que de 30 anos transformou e revolucionou o Brasil com um aumento significativo. Nós multiplicamos por 5 para quase 5 a produção de grãos no Brasil nos últimos 30 anos. Nós multiplicamos aí algumas vezes também a eficiência e a quantidade de arrobas produzidas por hectare. Nós aumentamos de forma muito forte a capacidade de ganho de peso dos nossos animais. Nós aumentamos de forma muito forte a capacidade e o conhecimento da nutrição, do manejo, na genética. Isso na agricultura e na pecuária, variedades e etc. E nós não podemos continuar como fazia o nosso avô, como fazia o avô do Rodrigo, meu pai, também meu avô, fazendo naquela história sem informação e sem orientação. Então, nós precisamos nos orientar para não sermos pegos de surpresa. Conselhos. Gente, você colheu? Venda o que tiver que vender, que tiver compromisso. Se você tem excedente, tem lugar de armazenar, tudo certo, mas se você não tem, não adianta. Se você é pecuarista e é criador, os bezerros estão prontos para vender, venda e siga o fluxo. Se puder fazer algum travamento, alguma permuta, algum barter, coisa que na pecuária é um pouco mais difícil, faça. Se não puder, toca a vida. Não adianta você desmamar um bezerro para ele perder peso na tua fazenda, para comer o pasto da tua bezerra, que deve ficar para repor as matrizes, para depois, no final da seca, você estará sem pasto para matrizes, para as bezerras e os bezerros magros. Então, nós precisamos nos preparar, inclusive, uma das coisas, preparar inclusive para a entre-safra que todo ano tem. Você já pensou nisso? Você já pensou em fazer, quem sabe, uma reserva? Reserva, inclusive, financeira. Ah, não vou ter bezerro. Então, cara, se planeje. Talvez compre o sal mineral do ano, talvez compre o milho que dê para passar o ano todo, para só na safrinha do ano que vem você comprar, porque sempre agora o milho foi para os preços que foram, porque não tem entre safra, como também. Então, o que nós precisamos é ser mais profissionais, sermos mais preparados, mais informados, menos eu acho e mais planejamento, papel. Cara, planeja, meu. Eu vou produzir 100 bezerros, e vou vender por 2,5, 3, tomara que seja 3 e tanto, né? 300 paus, eu tenho 300 paus, esse 300 vai ter mais o descarte das vacas, que vão descartar e vão falar que nasceu 100 bezerros, nasceu 100 bezerras, essas bezerras 50 vão ficar para reposição das matrizes, né? As melhores, o fundo você vai vender, aí você vai ter mais 50 vacas de descarte, que vai entrar as bezerras lá. Então, planeje, coloque no papel, escreva, nem que seja na sua agenda, para que você não seja pego de surpresa. Meu pasto dá para passar seca tranquilo? E se a chuva atrasar? E a água, será que é tranquila também? Então as pessoas hoje precisam ser mais preparadas, porque nós temos muita informação. Muita, até demais. Quem não tiver competência de aproveitar as informações boas pode se iludir com as ruins. Ah, vai subir. Por que vai subir? A economia mundial está crescendo substancialmente para ter um aumento de demanda. O Brasil está confiável politicamente. O Brasil tem dinheiro sobrando para aumentar o consumo significativamente. O mundo tem alguma coisa forte que me faz acreditar que vai subir, com certeza, como eu as vejo de vez em quando. Porque vai subir. Por quê, cara? Então, gente, é observar, é medir, é comparar, é ler, é se informar e ouvir as pessoas as quais lhes são confiáveis. Quem confia em gente errada paga caro por isso. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem para o meu querido amigo produtor rural e meu amigo empresário, agricultor, não importa, cara, faça o seu planejamento, bicho. Você é funcionário, você é vendedor, saiba quanto você ganha, sabe quanto te custa a sua vida, sua prestação, se você tem, se você não tem, quanto custa
o seu custeio mensal, a escola dos meninos, a faculdade, se for dos filhos, o veículo, etc. E coloca tudo no papel, porque na pecuária, na agricultura, no comércio, como profissional, quem não planeja tende a errar muito mais. Esse negócio do eu acho passou. E mais uma coisa, sonhe. Sonhe e vá atrás de seus sonhos, porque aí sempre você consegue realizá-los. Então agora nós acabamos de presenciar aquele verdadeiro corte de milhões. Eu vou até falar para os amigos da Criative aí, ó, mesmo que vai dar mais que tempo, 2 minutos, pode colocar um trecho desse aí no YouTube. Por quê? Porque eu sei que é pecuarista ou até agricultor. Você pega essa fala do Maurição agora, esses 4, 5 minutos que ele acabou de explanar aqui, isso vale mais que uma pós-graduação de 2 anos que às vezes você está fazendo aí em uma instituição, um MBA da FGV, da USP. Isso aqui é uma aula. Se todo produtor acordar cedo, agradecer a Deus pelo dom da vida, da saúde para trabalhar, escutar isso aí todo dia, ele não erra. É o arroz com feijão bem feito, hein, Maurição? Agora você deu uma aula boa para a turma aí, quem anotar aí, ó, pode pegar a caneta e anotar, não erra não. O que ele falou aí é só fazer isso aí que vai dar certo. É isso mesmo, Rodrigo. O Maurício tem bastante experiência, né? Viu muita gente tá muito bem sucedida na pecuária, como também viu casos de pessoas entrar e, infelizmente, ter que sair do ramo. Eu sempre comento isso pro Rodrigo, né? É uma infelicidade muito grande ver pessoas saindo do ramo, porque talvez não é só aquela pessoa, talvez é uma geração de família que estavam naquele ramo e por um mau planejamento, por uma mau sucessão familiar, tudo vai embora, né? Maurício, e pensando também em Distância Bahia, sucessão, o Guilhermão já tá à frente dos negócios, sua menina também, e os passos? Foi ensinando, estão andando já, como é que tá? Olha, primeiro, nada é mais importante do que o exemplo. Graças a Deus, meus filhos vão bem. O Guilherme tocando a parte comercial, a Gabriela toca a parte administrativa financeira, com maestria também. A Giovana vai chegando no marketing, também vai bem. A alegria de ter a Jane sempre ao meu lado, comigo ali, trabalhando o tempo todo. Mas não são só os 3 filhos de sangue, são os outros filhos que Deus me deu para criá-los, todos eles. Lembra aqui do Gordinho, o César vai bem na atividade dele, não é mais colaborador da Estância Bahia. Está aqui o Wilson, né? Essa meninada toda que trabalha com a gente é fruto do exemplo do trabalho, Everton e Rodrigo. É assim, cara, trabalhe e mostre para os seus que nada cai do céu. Às vezes, eu lembro assim de quando meus filhos jovens, ou até quando eu era criança e jovem, papai é muito duro comigo, seu pai, você é duro. Um querido amigo, Primo Menegali, que tem 93 anos, um beijão, ele vai ver esse podcast. Ele um dia falou, você é muito duro com seu filho, ele veio aqui em casa, mora lá em Barra do Bugre, sabe, 93 anos. Você é muito duro com o Guilherme. Eu falei, primo, meu pai foi muito mais duro comigo e deu certo. Então, não sei se eu sou duro. Então, não fui duro demais, porque tinha sempre amor, carinho, mas era sempre tentando fazê-los melhor. E, diga-se de passagem, eu sou muito grato a Deus por ter me proporcionado com a Jane a condição de criar os nossos filhos com valores, sabendo que nada cai do céu, nada é por acaso. E tudo que nós temos custou muito sangue, suor e lágrima. Ou melhor, suor, muito suor. Uns foi com lágrima e com sangue, outros foram só o suor. Então, o exemplo que a gente deu do trabalho, graças a Deus, hoje eu posso agradecer a Deus pelos filhos terem também, por terem o prazer do trabalho. E vão muito bem. Eu quero daqui a pouco ficar cuidando dos netos, ensinando-os também, ajudando os pais, meus filhos, a criá-los, mas também ajudando outros jovens, outros futuros grandes profissionais do Brasil a entenderem que a vida não é fácil. Que se você quiser, você vai conseguir. Mas você vai conseguir se você quiser e se você merecer. E para merecer, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que ser um profissional diferente, você tem que ser acima da média. Não adianta, não reclame de nada, cara. Para, rapaz, trabalhar, moço. Nada cai do céu, porque eu nunca vi governo ajudar ninguém. O infeliz que um dia pensou que tirar proveito de um governo, ele é um infeliz, ele vai morrer infeliz, ele vai roubar, mas ele não vai levar, ele não vai deixar o legado para os filhos, ele vai envergonhar a sociedade. Quantos a gente já viu, tem visto aí só notícias ruins, certo? Nós temos que ter a meritocracia acima de tudo, o exemplo do trabalho, nada cai do céu.
O que é público não é meu, é público, é de todos, certo? E o que nós gostaríamos realmente é de ser uma empresa como tem sido, que nós possamos inspirar novas gerações. Isso é que me inspira. É isso aí, hein? Tá de parabéns aí, Maurição, pela criação dos meninos. E até eu vi uma frase esses dias, Everton, milho de pipoca só vira pipoca se tiver pressão, não vira, você não colhe espiga com pipoca. Então essa pressão nos meninos aí, assim como a gente vê na natureza também, né? Eu mexo com café lá em Minas, você vê, a seca no café é importante para criar raiz mais profunda para buscar água. Você pega um cafezinho irrigado, ele tá bonito, mas se falhou a água ali numa rua ali, aquela rua morre rapidinho, já murcha, porque tá acostumado com a aguinha ali pronto na hora. Então tem que criar raiz profunda e você tá fazendo isso muito bem aí com seus meninos. Parabéns, Maurição. Maurício, e pensando hoje em, você falou quase 1000 leilões durante o ano, é isso? Não, 300 leilões, em torno de 300 leilões por ano, mais de 10 mil leilões Isso. realizados, né? E mais de 300 leilões ao ano, então dá quase um por dia. E a gente sabe que hoje um dos maiores gargalos em quase todo tipo de empresa são pessoas. Maurício, o que a Estância Bahia, o Maurício, faz de diferente para reter talentos e para ter essas pessoas que cada dia vai crescendo dentro da Estância Bahia, que a gente vem acompanhando? O que a Estância Bahia, o Maurício, faz para essas pessoas? A primeira coisa é ser leal, ser claro, não prometer aquilo que você não cumpre e também não proteger aqueles que não dão resultados. O resultado ele é fruto daquilo que você entrega para um colaborador. Nós acreditamos nas pessoas. Eu gosto muito de gente. Eu sempre tento ajudar aqueles que eu vejo que querem ser ajudados. Ninguém faz nada por quem não quer. Certo? E na Estância Bahia não é diferente. Quando eu vejo uma pessoa jovens, essa meninada toda, a grande maioria, começou com a gente jovem. Hoje a gente até, a empresa cresceu, a gente tem contratado executivos experientes, né? Mas a gente nunca deixa de ter, em todos os lugares que a gente está, jovens talentosos. Eu pego aí o Gilson, né? O GP tem 20 e tantos anos que está com a gente, já era talentoso, estava começando, era da parte de eventos, fotógrafo, cobria casamento, etc. Hoje é um cara que dá aula de filmagem, de produção, de edição, Josafá também, aqui de Água Boa, o Cauã, né? Menino humilde aí, que começou com a gente, hoje é um gigante na parte de produção. E no manejo tem aqui o Rogério Portela, o querido Gauchinho, né? Hoje está aí o Ronaldo Portela, vereador, o Rogério está com a gente na parte de produção de manejo de animais, o César, né, que foi um grande profissional, o Wilson, que hoje coordena os nossos trabalhos, está aí o Wesley, que está aqui, cresceu bastante. Hoje tem o João Vitor Lunques, né, que vai ser um fenômeno também na comercialização, está o Adiel Calegaro, né, menino novo também começando com a gente. Nós estamos aí, a menina veterinária começando, a Dayana também. Então tem todos esses talentos que a gente consegue trazê-los, mostrar para eles o quão importante, na verdade, eles já vêm com base, porque não somos nós. O pai é que realmente educa, é o pai. E depois a gente ajuda a potencializar aquilo que tem de talento, aquilo que tem de vontade, e com isso a gente, juntando a nossa experiência, tudo aquilo que a gente faz, a gente ajuda com que eles cresçam, certo? Eu lembro aqui do Fernando, está comigo aí, estava hoje até 23 anos de Estância Bahia, começou na época menino ainda, de menor, certo? Hoje é um responsável por toda a operação nossa aqui em Água Boa, nas duas fazendas, nos negócios, aqui no loteamento, cuida. Então, toda essa turma eu trato eles com... Como é que é? Eu sou bonzinho, né? Molezinho, passa a mão na cabeça, né? De vez em quando eu falo, eu chego a porrada no sentido figurado, mas assim, bato e aliso. Falo, porra, cara, não faz isso, bicho. Isso é meu, rapaz. Não me decepciona, eu gosto mais de ser, pô, não é possível que você não aprendeu comigo até hoje, pô. Ah, meu Deus do céu. Aí, mas ao mesmo tempo que eu sou durão, eu também eu valorizo e dou os parabéns na hora que eles merecem. Apesar de que tem uns que acham que eu sou mais duro do que tal. Eu falo, ó, e assim eu vou tocando e, na verdade, ajudando as pessoas a melhorarem de vida, que é o mais importante. Jamais você pode querer que alguém fique com você se ele não melhorar de vida, como você está melhorando. Então, nós partilhamos o resultado dos frutos que nós colhemos com todos aqueles que nos ajudam a cultivar todo esse trabalho. Então, isso que faz a diferença. E eu aprendi uma coisa, anota aí. E a vida é o seguinte, Júnior da JBJ,
o Júnior do Friboi. Mauricião, primeiro você aprenda a diminuir. Diz que a vida é uma conta aritmética. Mas como? Primeiro você aprende a diminuir. O que é diminuir? Diminuir é estudar, diminuir é plantar. Você tinha uma semente, plantou, você ficou sem nada. Certo? Isso é você, de uma certa forma, saber diminuir. Depois, você soma. Certo? Olha, até a soma apareceu aqui, né? Porque diminuiu, você vai ter um tanto mais de fruto dessa semente. Depois, você divide. Isso eu ouvi do Júnior. Obrigado, Junião. Foi bom. Você divide. Ora, você colheu bastante, divide para os seus, cara. Aí depois, Deus vai fazer. E estes que você dividiu vão fazer com que você multiplique. Então, sem saber dessa comparação aritmética, na minha vida eu aprendi a diminuir, aprendi a somar, eu dividi com aqueles que estiveram comigo e, graças a Deus, Deus tem multiplicado gente boa na nossa vida. E os bons atraem mais bons profissionais, mais bons clientes, bons amigos como vocês. Olha só. Ô, Everton, é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Os mineiros falam desse jeito. Então, a Estância Bahia, além de ser uma leiloeira, ela também é uma escola de forjar bons profissionais e boas pessoas. Tanto os que estão aí até hoje, o Wilson aí, mandar um grande abraço para ele, é nosso convidado aí, que eu acho que ele também tem muita história para contar aqui. Como o Ronaldo Portela, nosso amigo vereador também, um abraço aí. Pessoas que mesmo depois que saíram daí, se deram bem aí na vida e onde foi. E até eu queria deixar uma pergunta, Maurição, porque eu não presenciei isso, mas eu já escutei de alguns pessoal que já trabalhou com você o seguinte, falou, rapaz, o Maurição, ele não dorme. Porque ele tá no evento ali, tá tendo um negócio ali no sindicato, um leilão, tá 11 horas, meia-noite. Quando era 4 horas da manhã, na época você era prefeito, você tá caminhando na sua para ver como é que tá a situação da cidade. E se ele vê que você tá online 5 horas, ele já te manda mensagem para saber como é que tá o negócio, você já despachou o serviço e tal. Como é que é? Você dorme mesmo? Dá tempo? Como é que é, Maurição? Durmo bem demais. Certo? Antigamente dormia 8 horas, depois passei a dormir 7. Hoje eu durmo 6 horas na média. Tem dias que dorme 5, já tá bom, às vezes dorme um pouco mais de 6 aí, mas na média 6 horas por dia. Você diz, deito e durmo cedo, de uma forma geral, quando não tem compromisso, evito compromisso à noite. Eu corro de compromisso à noite. Eu sou um homem diurno, sou um madrugador, não sou de dormir tarde. Mas durmo tranquilo. E outra coisa, dormiu 6 horas, está pronto. 18 horas você pode agarrar mesmo, botar para valer mesmo e acelerar e para onde faz o que tem que ser feito. Para a hora que você dormir tranquilo. Eu perdi sono, hoje eu não perco sono. Falar assim, é lógico que tem dias que dorme mais, dorme menos, certo? Vem um leilão desse nível aí de 25 mil animais, se Deus quiser, a gente deve estar trabalhando para colocar 25 mil animais. A gente fica um pouco mais na expectativa. Às vezes aí anota, à noite acorda, anota alguma coisa, já continuou depois do... Então, durmo bem para danar, trabalho bem. A única coisa que eu tento é ser útil quando eu estou acordado e sonhar quando estou dormindo. Mas isso aí é só uma brincadeira. Mas eu sonho acordado também. Você é acordado também. E anota quando acorda, quando tem ideia durante a noite. Mas uma outra coisa aí também, que a gente percebe aí, todos os eventos que a gente vai, desde que eu cheguei aqui no Vale do Araguaia, o Maurição sempre presente. Independente do evento, o pessoal sempre chama o Maurição lá na frente para dar uma palavra, tudo. E foi com base nessas falas aí, que eu sempre fui vendo você falando aí, que eu me tornei fã de carteirinha. Por quê? Porque eu vejo que você é um cara, assim, um artista, um showman mesmo da pecuária, que sempre leva uma mensagem positiva e de esperança. Porque, rapaz, você tem um trem que me desanima, é ficar do lado de nego que só reclama, só pessimiza e tal. Isso aí puxa pra baixo, eu evito isso aí. E eu vejo que pode estar no pior momento. O ano passado, na hora que a arroba tava pior, teve um evento lá da Liga do Araguaia, lá 10 anos da Liga. Um abraço aí pro presidente Brás, Caio Penido sempre à frente. Chamaram o Maurição lá, rapaz, todo mundo reclamando. O Maurição fez uma fala lá, um discurso lá, que o pessoal até arrepiou o braço esquerdo, de bonito que foi. Você não dá conta, larga a mão, isso aqui não é pra você. Quem quer ficar, tem que ficar na alta, na baixa, no pique, no vale. Maurição, esse entusiasmo, essa mensagem positiva, sempre foi com você. De onde que veio isso aí? E isso é bonito demais, levar isso aí. Me conta um pouco aí, se Maurição sempre foi desse jeito aí. Olha, eu acho que essas coisas acho que devem um pouco da personalidade, mas eu vivi num ambiente que não tinha que reclamar de nada. Eu nunca vi papai reclamando de nada, nunca vi mamãe reclamando de nada, nunca vi meus avós reclamando de nada, certo? Eu tive a felicidade de nascer numa família de gente trabalhadora, certo? Gente que acreditava sempre na força do trabalho. Esse foi o ambiente que eu fui criado, numa região dificílima, na minha querida Santana dos Brejos, na Bahia, no oeste baiano, no nordeste, seco, certo? Mas o exemplo que veio de casa, vim trabalhar, vim para Brasília,
e meu ambiente era de positivismo. E assim eu construí a minha vida, certo? Eu nunca fui negativo, nunca parei para ficar reclamando, eu nunca achei que a culpa é do outro. Naturalmente, que muitas decepções eu tive na vida com pessoas ou com o governo. Governo não, o governo decepciona sempre, mas com todo. Mas toda vez que deu errado, a culpa foi minha. Nunca teve nada que a culpa foi do outro. Porque se eu confiei na pessoa errada, a culpa foi minha de confiar num momento errado da economia, é confiar num clima que às vezes ele não vem. Não produziu. O boi não ganhou peso, a vaca do bezerro não está leve, não produziu. Já plantei, eu fui agricultor e sou agricultor até hoje, mais de capim, certo? Não tem que reclamar, cara, isso é normal, vai ter de vez em quando. Então não reclama. Entenda como é que é a vida. A vida não foi feita para você aprender a viver. Se você souber viver dentro desse mundão que Deus nos colocou de oportunidade, as dificuldades são feitas para a gente crescer. As dificuldades são feitas para a gente aprender. Então, a vida toda eu fui otimista. Nunca fui pessimista e nunca vou ser. E outra coisa, não mistura, cara. Não fica com ninguém pessimista. Não ouça ninguém pessimista. Eu dou volta longe quando olha que já passou muita gente na minha vida, hein? Se tem gente que já relacionou com gente mais, PPP, eu já cortava, já... Tchau, fulano. Cara, Deus te abençoe, rapaz. Bora que vai dar certo, cara. Pô, tem um negócio aqui. Choveu demais, não choveu. O boi vai subir, o boi vai baixar. Um ano vai chover, outro ano não vai chover. Um ano vai colher muito, outro ano não vai colher muito. Você viu o milho subiu, graças a Deus, o produtor de milho vai ganhar dinheiro. Mas deixa, rapaz. Você não aproveitou os anos que o milho teve baixo. O boi baixou. Você não sabia que o boi sobe e o boi baixa, porra? Toda a vida não foi assim? O que é que você tem que reclamar, porra? Tem que agradecer a Deus por tudo, inclusive o dia que tiver difícil. Pai, obrigado, o senhor está me ensinando que eu sou bobo e acreditei que ia ficar toda a vida bom. Como foi bom a gente vender um boi na pandemia de 330. Quanta gente morreu sem ter o que comer porque o boi tinha subido demais e tinha gente reclamando ainda, me falando que não, por isso e por aquilo. Porra, cara. Ter grato, né? Gratidão a Deus, a gratidão por tudo é a coisa mais importante do ser humano. E os ingratos, eu tenho só pena deles. Que isso, hein? Mais uma aula, hein, Herto? Mais um corte de milhões, hein? E aí a gente já identifica aí, ó, não é à toa que as pessoas prosperam, não é à toa que as pessoas se dão bem na vida, né? Uma visão positiva de futuro, sempre acreditando, né, que vai dar certo. A autorresponsabilidade, né? Você falou assim, nunca pôs a culpa no outro. Era o funcionário dele, mas quem pôs ele lá? Quem é o dono do negócio é ele. Se ele pôs, ele tem a responsabilidade também. A autorresponsabilidade e o que é mais bonito e que eu acho que é a forma do sucesso da vida. Se qualquer um fizer só isso, mais nada, já dá certo, que é a gratidão, né? Até no momento difícil, ter a gratidão, né? Isso é bonito demais. Parabéns aí, Maurição. Tá explicado aí o sucesso do homem. Maurício, e estamos muito próximo do Mega agora. E como que tá os compradores pro Mega? Tão otimista, não tá? Como é que tá? Que você tá otimista da hora, e os compradores? Não me aperta antes da hora, não. Não me aperta porque eu ainda não tenho 25 mil cabelos. Tem gente que fala assim, os compradores, eu falei, rapaz do céu, você não sabe o tanto que vai vir. Deus é bondoso demais, ele vai botar isso aqui cheio de comprador, de gente do Brasil inteiro, de gente que eu não imaginava que vinha, uns que eu nem conheço, que nem tem cadastro, tá tudo na mão de Deus. Aqueles que a gente tem contato, estamos fazendo contato, falando com amigos, com clientes tradicionais, mas Deus sempre manda muito mais do que a gente imagina, porque Deus sempre vai prover aqueles que fazem a parte dele bem feita e aqueles que têm fé. Então vai dar comprador que vai faltar gado. Quem vai ser? Lógico que eu não vou te falar, é segredo, é coisa que só Deus sabe. Porque na verdade no leilão, né, Rodrigo, todo mundo é vendedor. Só que os compradores que realmente fazem a diferença. A né? gente vai trabalhar o vendedor até quarta ou quinta-feira atrás de filmar gado, de manejar, de apartar bem, de marcar os lotes, de vender aquilo que a gente gostaria de comprar. Outra coisa importante, você tem que vender aquilo que você gostaria de comprar, cara. Tem gente que fala, vou tirar meu fundo. Pô, cara, não faz isso, bicho. Vende o fundo também, mas vende quietinho, caladinho e tal. Nós do leilão gostamos de vender coisa boa. Nós gostamos de vender o que todo mundo quer comprar. E tem gente que não, porque no leilão é caro porque é bom, bicho. É cabeceira, rapaz, porque lá não sei aonde eu comprei no leilão. Rapaz, mas você compra que gado? Você confia? Você tá? Então, vai ter bastante gado e vai ter comprador para danar, porque nós temos fé. Porque Deus fala, faça a sua parte, meu filho, que a minha parte eu não vou te deixar jamais sozinho. E nunca me deixou.
Imagina, 40.941 animais. E não tinha esse conhecimento, e não tinha essa interatividade, era no recinto. E Deus mandou comprador para 100 mil cabeças. Ou melhor, para 200, e só tinha 40 mil. E foi pauleira, e briga, e preço bom, e todo mundo alegre. Quem comprou, quem vendeu, a Estância Bahia, né? Que alegria, vai ser uma alegria. Nós vamos falar quarta-feira, sábado, dia 26, lá para as 20, 21 horas, vocês vão estar lá e nós vamos curtir e nos alegrarmos, agradecer a Deus mais uma vez por ter feito um leilão extraordinário mais uma vez na nossa vida. Então, ó, amigo pecuarista, fica essa mensagem. O fundo você vende quietinho lá na fazenda, mostra para 1, para 2 no máximo. O leilão do Maurição tem que levar os cabeceiras, levar coisa boa, aquilo que você quer comprar, né, Maurição? É isso aí. Ô, Everton, nós já vamos chegando ao final do nosso SomaCast. Maurição aí tá com a agenda lotada, reservou um tempinho pra gente. Tem mais alguma coisa que você quer aprender, quer saber com o Maurição? Aproveita agora que o tempo do homem tá acabando. Ô, Maurício, acho que é algo, vamos fazer igual, deixar a polêmica pro finalzinho, né? Acho que algo que não pode deixar de falar na sua vida é questão de política, né? E Maurício, vem pra política no futuro? Maurício não vem? Eu sei que é Deus que comanda todas as suas atividades, né? Mas e aí? Meu projeto de vida é de mais de 100 anos. Eu vou jamais deixar de contribuir na construção de um mundo melhor. Eu estou nas mãos de Deus e Ele sabe para onde eu devo ir. Eu nasci para servir. Eu não tenho um projeto pessoal de política. Tenho um projeto de vida como um exemplo de pai, de avô, de homem, de tal. Na política, eu nunca tive projetos pessoais de falar, eu vou tal. As coisas foram acontecendo, então Deus sabe o que quer de mim. Certo? Inicialmente eu vou continuar fazendo leilão, tentando inspirar os jovens, tentando ajudar o Brasil, ajudar a Água Boa, ajudar o Mato Grosso, ajudar a pecuária. E se Deus achar que eu devo ser usado, Ele vai tocar o meu coração e tocar o coração da sociedade. Eu estou pronto. Se você falar o que é que eu gostaria de ser, meu sonho é ser presidente da República. E seria o melhor presidente que esse Brasil já teve, viu? Conhecendo o Maurício como a gente conhece. Maurício, muito bonito essa fala aí, nasceu para servir, tá nas mãos de Deus. Eu não sei, a Estância Bahia, você, se pudesse falar assim, tem os valores, não sei se da Estância Bahia, que você acha que são fundamentais, quais seriam aí 3 valores aí, ou 4, quando você sentir à vontade, que não pode faltar num homem aí, para o homem prosperar, para o homem ter sucesso na vida? O homem tem que ter foco, saber para onde ele vai, o que é que ele quer ser. O homem tem que ter força, ele tem que ter determinação de seguir aquilo que ele está sonhando. E o homem tem que ter fé. Foco, força e fé. Os 3 F aí. Muito bom. Ué, vamos encerrando aí. Rodrigo, Maurício, aqui a gente sempre tem de costume, no encerramento dos nossos SomaCast, de deixar uma mensagem, e eu não vou nem falar, né? Mais uma, já mandou umas 200. O cara é o mais positivo que a gente andou, sempre o Maurício, todo momento que você tá, a pecuária pode estar bom, pode estar ruim, o Maurício sempre acreditando, sempre positivo, sempre levando a mensagem de fé. Eu gosto muito disso na pecuária, eu falo disso que eu conheço bem o mercado da pecuária e da agrícola, mas principalmente a pecuária, muitos ficam muito tímidos, ou talvez fica retraído, ou talvez muito reclamões do negócio, né? Não sei se existe essa palavra reclamões, mas que reclamam bastante do negócio. Mas, Maurício, deixa uma contribuição pra gente aí, na sua câmera ali, pros amigos pecuaristas, agricultores, de positividade, do que você transmite aí. Acredite, é possível. Depende só de você. É isso aí. É isso mesmo, Rodrigo. Então, pessoal, com essa mensagem, uma de várias aí que já tivemos nesse SomaCast, de fé e de esperança, que o Maurício deixou aqui, essa aula, isso aqui é um SomaCast para você ver e rever e anotar. A gente termina o nosso 18º SomaCast, o podcast do Agro do Vale do Araguaia. Aquele abraço. Valeu. Valeu.